Meus amigos, a segunda-feira já começa daquele jeitão, né, cara? O Vasco aí mostrando toda a sua incompetência com o Marcelo Santana e com o Pedrinho e tomou um chapéu aí de um clube português na contratação aí do atacante Bruma, que já estava praticamente acertado com o Vasco. O cara não vai vir mais pro Vasco. Vamos falar desse assunto, vamos falar da incompetência da diretoria que levou muitos dias negociando com o Brian Rodrigues, não fechou com o cara. Alguns dias conversando aí, negociando com o Bruma, também não fechou com o cara. E até agora, meu amigo, não temos atacante no time do Vasco. Com certeza é complicado, né? Mas antes de começar aí, vamos falar muita coisa, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Falta muito pouquinho aí pra gente chegar a 220 mil inscritos. Se inscreve aí para dar essa moralzona. Bom, pessoal, após o empate nesse final de semana aí contra o Volta Redonda, o Vasco se prepara para enfrentar o Fluminense aí no Campeonato Carioca, né? O próximo jogo do Vasco será na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, aqui mesmo em Brasília, contra o Fluminense, nosso primeiro clássico na temporada. E atualmente o Vasco está na segunda colocação com 13 pontos conquistados, só não está na primeira porque tem uma vitória a menos que o Volta Redonda, que é o primeiro colocado, com os mesmos 13 pontos. Atualmente, o Vasco é o único clube grande no G4. Vale ressaltar que Flamengo e Botafogo têm um jogo a menos. Maricá e Madureira também têm um jogo a menos e irão se enfrentar hoje. Com certeza, a situação do Vasco aí pode melhorar consideravelmente se vencer os clássicos, né? Vamos ter aí grandes jogos pela frente. Agora vamos ter o Fluminense nessa quarta-feira, como eu disse, depois na próxima segunda-feira o Vasco não joga no final de semana, vai enfrentar o Sampaio Corrêa às 8 horas da noite e fecha o Campeonato Carioca essa primeira fase com os dois últimos clássicos. Vai enfrentar a Mulambada no dia 15, que dá no sábado às 4h30 da tarde, e também o Botafogo no dia 23 às 4 horas da tarde. Deixa aí nos comentários aí se você acha que o Vasco tem condições de ganhar do Fluminense. Se jogar da maneira que jogou contra o Volta Redonda, não sei não, hein? Tô até preocupado para esse jogo aí, porque o Vasco jogou muito mal contra o Volta Redonda. Certamente vai enfrentar um adversário muito mais qualificado que o Volta Redonda. É um jogo praticamente fora de casa, por mais que o mando seja do Vasco, mas vai ser aqui em Brasília, um gramado que os jogadores não estão acostumados. E também o Fluminense, né? Mas o Fluminense é um time qualificado, pode talvez aí atrapalhar os planos do Vasco. Mas se jogar o que sabe, o Vasco tem totais condições de vencer sim o Fluminense e chegar à liderança, dependendo dos resultados aí da rodada, né? Deixem nos comentários se você acredita numa boa vitória. Na minha opinião, vai ser 1-0 o Vasco nesse jogo aí contra o Fluminense. Um golzinho do Pirata ali para salvar a pátria e o Vasco vencendo o jogo. Bom, pessoal, e a grande notícia do dia, pelo menos até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o não acerto do Vasco aí com o atacante Bruma, né? O jogador já estava encaminhado para o nosso clube, faltava pouquíssimos detalhes para ele ser anunciado pelo Vasco, porém, o Vasco tomou um chapéu do Benfica e o jogador acertou com o clube português. O Benfica encaminhou a compra do atleta nas últimas horas aí da janela de transferências lá em Portugal. Ele tinha negociações extremamente avançadas com o Vasco. Porém, o Braga comunicou ao Vasco nesta segunda-feira que o Benfica atravessou a negociação e teria oferecido um projeto esportivo muito mais interessante ao jogador. Claramente, o Benfica convenceu o jogador de ficar na Europa para ele jogar a próxima Copa do Mundo, né? Porque caso ele viesse para o Vasco, talvez as chances dele iriam se reduzir drasticamente com a possibilidade de jogar um Mundial de 2026. Com certeza, aí mostra mais uma vez a grande incompetência da diretoria do Vasco. Ficou 27 dias negociando com o Brian Rodrigues, não concretizou a negociação. O cara não veio para o Vasco, ficou mais de uma semana negociando com o português Bruma, por mais que a gente tenha sabido nos últimos dias, mas teve mais de uma semana em negociações com esse atleta, ele não veio para o Vasco. Impressionante, cara. É impressionante a incompetência do Marcelo Santana e também do Pedrinho, que deixa o Marcelo Santana lá, cara, que ainda mantém esse diretor fraquíssimo, que não é diretor, né? O cara foi presidente do Bahia, nunca fez um trabalho bom, convincente como diretor executivo na sua vida. Complicado, mano, é complicado, uma baderna, o Vasco, uma bagunça, o amadorismo ainda gere o Vasco, é muito difícil, velho, é muito difícil, cara, porque minha vontade é sair xingando esses caras, felizmente eu não posso fazer isso, porque senão meu vídeo vai ser bloqueado, mas realmente, velho, é um absurdo a diretoria do Vasco, a posição mais carente no elenco do Vasco, até hoje não temos nenhum reforço contratado. A posição antes mais carente era a zaga, trouxeram jogadores tampões, né, cara, para tampar ali, para esquecer pro torcedor acreditar que esses caras vão dar certo. Olha o que o Lucas Oliveira já fez no jogo contra o Volta Redonda. Olha o que o horroroso João Vitor já fez. Mais que já estava no Vasco, mas é um jogador horroroso, que o Vasco jogou dinheiro no lixo. Mais de 32 milhões de reais de um jogador fraco desse. E trouxeram zagueiros reservas. Trouxe o reserva do Juventude,
trouxe o reserva do Kyoto Sanga do Japão e trouxe o reserva do Atlético Mineiro para serem a solução da zaga do Vasco. Você acha que isso vai dar certo, cara? Tem certeza que isso vai dar certo? Vejo muito torcedor confiante, vamos acreditar, vamos isso, só reclama, só isso e aquilo. Cara, mano, não tem chance alguma disso dar certo. Como que o reserva do Juventude vai fazer alguma coisa pelo Vasco? Como que o reserva, a quarta opção do Atlético Mineiro, vai conseguir resolver o problema da zaga do Vasco? E principalmente o Lucas Oliveira, que era reserva do Kyoto Sanga no Japão, que nem é um time grande lá no Japão. Péssimas contratações para o setor defensivo e para o ataque até agora não temos nenhum reforço. Brincar aquele Debilode lá também, dá o balão no Vasco, fecha com qualquer outro clube, fecha lá com o time do Uzbequistão, lá do Egito, lá da onde quer que seja, mano, e mais não vem pro Vasco, porque qualquer um consegue contratar menos o Vasco, né? Eu sei que os valores estão exoberantes, cara, eu sei muito bem que os valores aí para fazer futebol no Brasil tá acima da média, mas o Vasco não tem criatividade nenhuma. Quando tenta ter alguma criatividade, como foi com o Bruma, toma um chapéu de um gigante europeu, porque talvez tenha pensado alto demais e acreditou que um jogador talvez desse nível fosse fechar com o Vasco. É lógico que ele não ia fechar com o Vasco, tomou o chapéu aí do Benfica e o cara foi para o outro clube português, né? Complicado, né? E também a perca de tempo que foi com o Brian Rodrigues, cara, deixou o torcedor muito irritado. Foram mais de 27 dias de negociações com esse jogador uruguaio, que claramente, desde o início, a América do México deixou muito claro que queria dinheiro por ele. Se não pagasse 60 milhões de reais, não venderia ele para o Vasco. O Vasco não pagou isso e o cara não veio. Chegou no último dia da janela lá no México. O Vasco ofereceu um pouco mais de grana, por 65% dos direitos do jogador, teria agradado aos mexicanos, mas não dava tempo de ser negociado o jogador pelo América do México não conseguir trazer outro para repor a saída dele. Isso daí mostra muita incompetência da diretoria do Vasco. Se tivesse feito essa mesma proposta 1 ou 2 semanas atrás, talvez o cenário teria sido outro e o Brian Rodrigues já estaria jogando no Campeonato Carioca. Mas esses caras não são inteligentes, pelo contrário, né? Muito pelo contrário, e o que a gente está vendo hoje é o torcedor extremamente irritado, extremamente preocupado se vamos ter esse ponta no time do Vasco aí, porque sem pontas o time vai ficar esse time inchado aí, cara. Só com o meio campo tentando resolver alguma coisa, não tem aquela válvula de escape, tentando de todas as maneiras ali aprofundar com os laterais, sem sucesso, porque precisamos de um ponta de ofício ali, ou na ponta esquerda, ou na ponta direita. O Alex Teixeira claramente não é esse jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha desse trabalho horroroso feito pela diretoria do Vasco, que não consegue contratar nenhum atacante para o nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. É mais uma informação com um desabafo, cara, porque eu tô de saco cheio de ver essa diretoria lá no Vasco, cara. Eu acho muito fraco o trabalho do Pedrinho. Sei que realmente ele pode ser melhor do que os outros presidentes que passaram pelo Vasco, mas até agora o trabalho dele é fraco, poderia ter sido melhor, né? Infelizmente, essa é a realidade do Vasco, né? Tamo junto, forte abraço. Assim que tiver novidades, vamos trazer mais aqui no canal.